Leitura do livro Rio Secreto. Cemitério dos Anjinhos, no cemitério São João Batista, na Real Grandeza, em Botafogo. Um dos lugares mais secretos e impressionantes da cidade. O cemitério dos Anjinhos, no interior do cemitério São João Batista, é um dos lugares mais secretos, misteriosos, estranhos e impressionantes da cidade do Rio de Janeiro. Ao passar pela entrada principal da Rua General Polidoro, deve-se seguir a alameda principal, aproximadamente a meio caminho da capela do cemitério, infelizmente fechada, e deve-se tomar a alameda que vai para a esquerda, em direção à pequena colina, não construída, faz parte dos limites do cemitério e que ocupa o ângulo nordeste deste, ao longo da rua Álvaro Ramos. Chegando ao pé da colina, uma escada de pedra leva ao topo, deixando para trás a leve agitação dos raros visitantes do cemitério. O ambiente muda rapidamente e em alguns segundos entra-se em uma floresta de aspecto selvagem, onde a escada bem disposta dá lugar a um caminho de pedras tortas, tomado pela vegetação. Em alguns metros, o ambiente muda mais uma vez. Antigas construções emergem em alguns lugares, o que faz lembrar a cidade perdida da Colômbia. Após alguns minutos um pouco sinistros, chega-se finalmente ao fim da subida, onde no desvio da última curva encontra-se um impressionante terreno de cruzes brancas fincadas no solo. A visão impõe naturalmente respeito, e em vez de atravessar o terreno, pode-se virar à esquerda e contornar a colina. Do outro lado, chega-se atrás desse mesmo terreno, onde existe ainda outro também, com cruzes acima à esquerda. Este lugar raro, único, emocionante e inquietante é o cemitério dos Anjinhos. Contrariamente ao que se poderia pensar, ele não reúne, como em certos países, os corpos das crianças mortas antes de ser batizadas. Ele abriga os corpos das crianças mortas com menos de 7 anos, cujos pais não tinham meios financeiros para pagar uma sepultura oficial. O lugar já não aceita novos corpos desde 2008. Nesse mesmo tema, tem o jazigo do Marquês de Paraná, também no cemitério São João Batista, que fica... Deixe-me ver aqui a localização. Bem, o jazigo esotérico egípcio de um maçom carioca. A poucos metros à esquerda da igreja do cemitério, olhando para a igreja, uma figura feminina aponta para uma frase indicadora por cima da porta da entrada do jazigo, repleto de alegorias esotéricas egípcias. Jazigo do Marquês do Barão de Paraná, político, diplomata, magistrado, reconhecido por seus dotes conciliadores, Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês de Paraná. Viveu de 1801 a 1856. Foi, sobretudo, um maçom de alto grau da Grande Oriente do Brasil. Ainda nos seus tempos de estudante da Universidade de Coimbra, em Portugal, filiara-se à sociedade secreta de nome A Gruta, fundada por estudantes brasileiros que tinham a intenção de transformar o Brasil em uma república. A relação tradicional da maçonaria com a tradição egípcia está aqui exposta. O jazigo, em estilo do templo egípcio, com formato piramidal, é uma evocação dos mistérios iniciáticos em que a pirâmide expressa a elevação da alma ao céu sob a evocação das 3 luzes da maçonaria, o compasso, o esquadro e o livro sagrado. A maneira egípcia, o Marquês de Paraná repousa, embalsamado pelo Dr. Peixoto, que seguiu o método de Suquet para embalsamento, como havia determinado o próprio Marquês. A escolha dos caixões que envolveram o corpo também foi semelhante ao antigo sistema egípcio. O cadáver, depois de embalsamado, foi posto em um caixão de zinco, que foi hermeticamente fechado, tendo o caixão de cedro envernizado servido de invólucro. Ao primeiro, a esse último, foi finalmente colocado dentro de outro, de grande riqueza, oferecido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 3 caixões para um só corpo, simbolizando os 3 princípios vitais animadores desse mesmo corpo, mente, psique e físico. A figura feminina defronte do jazigo, que aponta para a frase indicadora no jacente, com os seus trajes de sacerdotisa egípcia, mais que a morte, representa a imortalidade, com uma testa sol resplandecente sobre a sua fronte,
símbolo do deus Ra, representando iluminação espiritual. Cruzes ossatas gravatas nas vestes permeiam a letra A, inicial de Ankh, vivente, indicando que quem está ali é o que vive consciente da imortalidade, graças à iniciação maçônica. Nos lados da frase estão 2 falcões carregados dos bicos, folhas de acácia, flor da maçonaria, representativa da iniciação e da imortalidade. As aves expressam a alma alada do iniciado, que volta ao Oriente Eterno, absorvendo-se no grande arquiteto do universo. Nas ombreiras laterais surgem as figuras estrelas das 2 mulheres tocando cítara. Representam Nut, a deusa do céu, esposa de Keb, deus da terra, protetor dos mortos, que revela a suprema sabedoria assinalada na música expressiva da harmonia universal. Por cima da portada, na cornija, aparece os Ureus, que é o olho de Horus, deus da sabedoria divina e realeza espiritual. As serpentes reais, Najas, ladeando o sol alado, que é para quem transmite o fluido vital, o sopro da vida, motivo pelo qual os antigos faraós ostentavam-se Ureus em suas cabeças. A presença das cobras reais, erguidas por ser, podem ser interpretadas como repelem todo o mal e, consequentemente, protegem o monumento funerário e os moradores, motivo reforçado pela presença de Horus, filho de Osíris e Ísis, a trindade egípcia, que combate eternamente as trevas para fazer vitoriosas as forças da luz, ou seja, para que a morte suceda à imortalidade. Essa proteção é reforçada pela presença da esfinge defronte à figura feminista postada lateralmente à entrada do jazigo, à guisa de barrar a passagem dos estranhos. Estando deitada em posição passiva, contempla o único ponto do horizonte, onde nasce o sol, e era considerada guardiã das entradas proibidas e das múmias reais. É a representação dos mistérios divinos que sobrepassam a morte e sobrevivem aos acasos dos ciclos da existência humana. O vidro pintado dos mortos da divisão naval é o SJB. São João Batista é um verdadeiro museu a céu aberto, com estilos que vão do eclético ao neogótico. Além dos túmulos de indivíduos e famílias, como os 24.013 do compositor Tom Jobim, que viveu de 1927 a 1994, e a imponente tumba 133, que é do pai da aviação, Alberto Santos Dumont, que viveu de 1873 a 1932, há grandes jazigos, como o da Academia Brasileira de Letras, quadra 29, e os das corporações militares. Chama a atenção dos mortos da divisão naval, atrás da sepultura 19970, da área 1. Obra do escultor Leão Veloso, que viveu de 1899 a 1966, com grandes esculturas art déco no exterior e com um delicado painel de vidro pintado e das 2 esculturas que criam a sensação de repouso e recolhimento no interior. A primeira escultura abstrata do Brasil. Entrando no cemitério São João Batista, pelo portal principal, na rua General Polidoro, virando à esquerda e passando o pequeno prédio da administração, encontra-se o que é considerada a primeira escultura abstrata do Brasil. Trata-se de uma figura antropomórfica de linhas muito simples, esculpida num bloco de mármore de Carrara, como efígie em bronze do geólogo Orville Adalbert Derby, que viveu de 1851 a 1915. Talvez seja a obra artisticamente mais importante do São João Batista, pois foi realizada ainda nos primórdios do século XX, quando imperavam outros estilos. Ela marca a escultura de Derby e é uma obra mais importante do escultor Rodolfo Bernardelli, falecido em 1931 e sepultado no jazigo 109E, na Alea São João Batista. Conhecida como a Vieira Solta do Cemitério, em alusão à avenida desse nome, em Ipanema, com imóveis muito desvalorizados,
Ainda em vida, Bernardelli determinou que a bela escultura neoclássica em bronze, feita por ele em 1879, em Roma, quando ainda era estudante, representando o apedrejamento de Santo Estevão, decorasse a sua sepultura. O túmulo mais visitado é o da cantora Clara Nunes, que virou uma espécie de santa. As pessoas deixam em sua sepultura homenagens por graças alcançadas. Uma igreja que só abre para missa às segundas-feiras às 9 horas no dia de finados. O fim da lé principal fica a capela da época de Dom Pedro II. A singela igrejinha só abre para missa nas segundas-feiras às 9 horas e no dia de finados. O primeiro sepultamento foi feito nessa igreja, nessa capela, em 1852, que foi o de Rosaura, de 4 anos, filha de escravos, que meses depois da compra do terreno de 2 de agosto, pois nenhuma família da elite queria inaugurar o cemitério. O São João Batista é considerado o cemitério das estrelas, pelo grande número de famosos lá sepultados, incluindo 9 ex-presidentes da República. O dinheiro para a compra do terreno veio da venda de títulos de nobreza e hoje, com a aquisição de outras áreas, totaliza 183 mil metros quadrados, com cerca de 50 mil sepultados. Cristãos, pessoas de outras religiões. Há mais judeus aqui do que no cemitério judeu da Vila Rosalie. E ateus. Palácio São Clemente, residência do cônsul de Portugal, na Rua São Clemente, 424. Um espetacular palácio construído nos anos 50. Uma vez por mês, no último sábado, às 18 horas, pode-se descobrir o espetacular Palácio São Clemente, residência do cônsul de Portugal. Apesar do estilo arquitetônico lembrar as suntuosas residências construídas em Portugal no século XVIII, o edifício foi construído somente nos anos 50, para servir de embaixada de Portugal. O palácio só teve essa função durante 10 anos, em 1960, quando Brasília se tornou capital do Brasil. Em detrimento do Rio de Janeiro, o palácio tornou-se a residência do cônsul de Portugal. Com uma superfície de 5.800 metros quadrados, é obra do arquiteto Guilherme Rabelo de Andrade e retoma os numerosos elementos da cultura portuguesa, como os azulejos, que são vistos da entrada do palácio, concebidos em Lisboa pela fábrica de cerâmica da Viúva Lamengo. E o palácio abriga também uma capela barroca do século XVII, que foi transportada de Portugal e que não pode ser vista pelo público durante os concertos. Vale a pena observar na entrada o belíssimo fonte de cerâmica, obra de Jorge Barradas.